Gracias. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se escucha perfectamente, Fernando. Ok. En primer lugar, muchas gracias para Lucía Helena, porque sua exposição já nos trajo tantos buenos elementos, incluso me ajuda para a minha charla. Gracias também por esta invitação para o serviço de Lucía Helena, de Lucía de Bolívia, de Iván Maldonado, de todos que organizaram este encontro. E eu vou tentar falar um pouco de aspectos da condição astrológica que já foram apontados também por Lucía Helena e ayer por Iván Maldonado e por outros, e falar um pouquinho de como podemos tentar realizar a nossa tarefa neste momento. A ver se consigo poner el PowerPoint con unas imágenes acá. Ok. Entonces, el ojo de toro o de Tauro, como dicen ustedes, es la nueva visión. La primera imagen es esta, que es una representación de Tauro, com um bronze do siglo V, que isto está em um sítio arqueológico em Itália, em Catânia. É interessante utilizarmos imagens de la arte, porque, como disse Lucía Helena e outros anteriormente, a beleza é uma via para realizarmos com esta transformação de consciência que é necessária neste momento. Assim que, quando miramos este Tauro, e vemos no centro de sua cabeça relevo, que é a representação, claro, do terceiro ojo, de esta nova visão que devemos desarrollar. Esta nova visão, como apontaram também já companheiros anteriormente, tem muito que ver com a intuição. ¿Qué es la intuición? La intuición es nuestra capacidad de traer a la conciencia elementos que no están presentes, que llamamos en psicología como inconscientes. E não utilizamos para isto os 5 sentidos. Os 5 sentidos são a nossa percepção, pero os elementos de la intuição vêm com um canal para os elementos superiores de la consciência. Solo haciendo checagem. Se vê a pantalla, se escuta o sonido, ¿está tudo bem? Todo bien, Fernando. Ok, gracias. Entonces, el toro que como sabemos, tiene toda una relación con Venus, y Venus, la nuestra alma de la tierra, como aponta el maestro tibetano, nos desafia para entendermos um pouco o significado de nossa missão acá no planeta, incluso neste momento, e de entendermos como fazer para desenvolver esta intuição e a nova visão necessária. De isto vou falar e vou tentar apontar 2 ferramentas que podemos utilizar, quais sejam
la psicología y la meditación creativa. Entonces, observando un poco más de una visión de belleza artística, acá el Buda, naturalmente, y recordando que recibimos hoy de la integración superior del Buda y del Cristo, con el gran sacrificio que hace el Buda para venir a nuestra vibración y acá dejar la su energía a través del Cristo en el Festival de Vesak. Todo isso é um estímulo para esse trabalho que temos que fazer. Miramos então um pouco, novamente, esta imagem do Buda e do Cristo, e a imagem de Buda. Para chegar a nossa condição. A nossa condição podemos falar um pouco, incluso com a situação astrológica, já apontada por alguns companheiros. Qual é a condição principal dessa situação astrológica? El eixo, se diz em português, eje Taurus, Escorpio, certo? Quando temos hoje a oposição, naturalmente, Sol em Taurus e Luna em Escorpio. Esta oposição é fundamental para a condição humana porque apunta o tema de los opuestos matéria-espírito, os opuestos desejo material terreno em Tauro, e aspiração espiritual em Escorpio. Esta é uma parte importante da tarefa do ser humano e uma parte em que, como dissemos, a beleza e a intuição podem nos ajudar para transcender, como ha dicho também muito bem a Lucia Helena, del dolor al amor. Este tema inclui, naturalmente, podemos vivenciar elementos que na nossa civilização são muitas vezes aspectos difíceis em os quais nos perdemos, como o dinheiro, como as posses materiais, como o sexo. O sexo como uma possibilidade também de transcender de la condição mais terrena, mais material, a la condição mais espiritual. E bem, como ferramentas para tentar um pouco nos ajudar nesta tarefa, claro, sabemos que há os caminhos do estudo, da meditação e do serviço. Pero como ferramentas podemos utilizar também alguns aspectos da psicologia e da meditação, e incluso há um aspecto de síntese entre estas duas que me gostaria poder apontar. Recordamos aqui que a psicologia moderna, que ha nascido com Freud, nasceu exatamente neste eje, porque Freud tinha como seu signo astrológico natal Touro, era de Touro, e como ascendente Escorpio. Assim que Freud estava exatamente neste eje, e podemos observar que Freud ha tido toda uma atenção para a sexualidade e para o discurso, para a garganta, para o chakra laríngeo. E ha desenvolvido, incluso, um método que tratava de distúrbios sexuais através do discurso, da charla, liberando assim problemas, conflitos. Acá, claro, estamos no tema da harmonia através do conflito, que impediam a saúde das pessoas e causavam sintomas. Assim ha iniciado Freud, não? Que incluso lograva
la curación de síntomas como las paralisias histéricas a través de este eje del discurso, de la fala, laríngeo, sobre problemas sexuales, trabajando la represión sexual y la liberación. Claro, esta liberación es un aspecto importantísimo también, porque trae el tema de la libertad, que es una otra importante visión en esta nueva concepción que tenemos que desarrollar. Para la época de Freud, esta liberación de la represión sexual era un paso en la conciencia. Claro que no es suficiente para el desarrollo y evolución necesario porque faltaba a Freud la visión más espiritual, más trascendental. Y después, en el desarrollo de la psicología, Jung trajo un poco con la sua noción de self y de inconsciente colectivo, y que fue trazida de una forma más potente para nosotros por el psiquiatra italiano Roberto Assagioli, que ha creado la psicosíntesis. La psicosíntesis es una forma muy interesante de estudiar y trabajar con la psicología del ser humano, y tienes ahí sí una orientación claramente espiritual y claramente esotérica, porque, como sabemos, Assagioli fue entrenado directamente por el maestro tibetano a través de Alice Bailey. Era uno de los miembros del famoso grupo de 49 discípulos que hubo en Europa en inicio del siglo XX. E Assagioli trajo em sua obra a possibilidade de um estudo do ser humano para a liberação de estes condicionamentos que nos impedem, nos dificultam esta nova visão, nos dificultam transcender nas nossas dificuldades, culpas, repressões, não só com o aspecto sexual, pero com o aspecto do dinheiro, que é muito importante, como foi apontado, como incluso com o nosso aspecto como discípulos, como aspirantes, porque muitas vezes a própria autodepreciação, a culpa, a autodevalorização nos dificulta avançar, nos dificulta assumir a nossa tarefa, assumir incluso que, claro, como personalidade, somos extremamente limitados, mas o objetivo não é elaborar ou trabalhar como personalidade, mas, através de nossa personalidade, trabalhar com a nossa essência, com o nosso self ou com a nossa alma. E a psicologia pode ajudar um pouco nisto, se temos uma visão um pouco mais ampla, como nos traje Assagioli, e acá uma pequena sugestão para os companheiros que ainda não conhecem, observar um pouco, ler um pouco a psicossíntese de Assagioli, nos pode ajudar. E, incluso, Assagioli ha criado, desarrollado uma forma de meditação, que ele chamou de meditação criativa, que também nos pode ajudar. A meditação criativa intenta difundir em espaço para compartilhar com toda a humanidade as ideias, os princípios de la nova era, como o esforço grupal, como o desenvolvimento da espiritualidade, como a unanimidade. E, claro, isto é uma contribuição muito importante, quando podemos, então, observar
O esforço grupal, que é uma tendência, um objetivo muito importante na nossa nova visão, que nasce do contato das corretas relações humanas e difundir isso no espaço. A meditação criativa, como sabem, tem um triângulo de 3 centros, um em Itália com a comunidade ética vivente, outro em Londres com a Sandia House e outro em Califórnia com Meditation Mount. E incluso eu vi que no chat, no WhatsApp de Linhas Hierárquicas de Ação, está proposto um grupo de meditação criativa em língua espanhola. Ótimo. Vamos apoiar estes irmãos que desenvolvem este importante serviço. E bem, isto para falar um pouco, então, desse eje Tauro-Escorpios, do nosso desafio de integrar as nossas manifestações terrenas com as nossas manifestações espirituais e lidar com temas tão difíceis como as posses materiais, o dinheiro, o sexo, o poder terreno, as nossas necessidades materiais, as nossas limitações de la personalidade e vivenciar o opuesto que nos traje a beleza, a intuição, com uma possibilidade de transcender todo isto, transcender o desejo material e na aspiração espiritual. Por isso, o tibetano aponta o touro, o Tauro, como o signo que contém todo o segredo do zodíaco, não? E apenas para mirarmos um pouco mais de imagens que nos possam ser inspiradoras. Acá é um berro de burro que foi recebido por inspiração com a união grupal, o princípio de unanimidade e a conexão com o alto e o espiritual. Esse dibujo também veio de um grupo de Itália. Uma outra representação artística de la buscamos alcançar com todo este nosso trabalho. Recordando que são os mestres, acá representados, que trazem a nossa inspiração, a nossa possibilidade de transcender, porque, como dissemos, claro que em psicologia nos deparamos muitas vezes com isto em los aspirantes. Eu não puedo, não sou capaz, não sei o suficiente, não he desarrollado o suficiente. Claro, isto é verdade para todos nós, porque, mais uma vez relembrando, não devemos nos fixar em las nossas características como personalidade. Não devemos que o condicionamento de la culpa, de la impotência, de la paralisação nos impida de progredir, porque vamos progredir com o auxílio, a ajuda de los maiores, claro, e com o auxílio, a ajuda de nossa alma, onde já não há as limitações que, claro, conhecemos e temos que conhecer. A psicologia, incluso, ajuda a nos conhecermos, e este autoconhecimento permitir que possamos transcender as limitações da personalidade. Auxiliados sempre por la energia superior, acá uma bela representação também de Herik, de la Madre del Mundo, expandindo as suas bendições, as suas bênçãos
e a sua luz sobre nós outros, sobre a nossa cidade, sobre a nossa civilização. Por isso podemos confiar, novamente recordando, e por isso tentamos incluso alcançar na nossa meditação, que, como dissemos, é uma ferramenta para atingir uma condição mais integrada. Acá uma outra representação artística sobre uma pintura de Herrick com o lótus luminoso, não? E para encerrar, para nos inspirar, uma representação de totalidade, uma mandala integrada, de uma condição harmônica, que é o que nos espera. Este é um objetivo que nos espera e nos atrai magneticamente, se nos deixamos levar e hacemos assim a nossa parte no trabalho, para a qual sempre pedimos a bênção, atraídos por esse centro maravilhoso do self, da alma, do ser superior, que vai nos possibilitar avançar, incluso em uma condição, como também disseram, como a atual, de desafios, de provas, pero donde, como opuesto, está o nascimento de uma nova visão, de uma nova forma de amor, de compartilhar, de trabalho grupal e de evolução para cada de nós individualmente e para nós outros como grupo humanidade. Muchas gracias por tan Muchas interesante gracias. tema presentado, Fernando. Tenemos dos participantes. Eliseth Fernández, por favor, tienes la palabra. Eliseth, te escuchamos. Elisete, de Brasil, será? Não se escuta. Sí, no. Está sem microfone ela, ó. Elisete, você tem que ativar seu microfone. Está activado el micrófono de Eliseth. Agora vemos o que passa. Não se escuta, ela está falando, mas não vê. Bien. Mientras Eliseth se prepara, tenemos una pregunta de Iván. Adelante, por favor, Iván. Ok, gracias, Lucía. Aquí te habla Iván de Bolivia. Hola, Iván. Hola, Fernando. Primero, felicitarte. La exposición ha estado muy clara, muy concisa. Y de ahí me surge una pregunta que más bien es preguntarte tu opinión. Decías del signo de Tauro, está regido por Venus de quinto rayo, eso exotéricamente, pero sabemos que esotéricamente está regido por Vulcano y que es de primer rayo. También sabemos que Vulcano solamente actúa cuando ya se está en el sendero del discipulado. En otras palabras, Vulcano puede actuar a través de todos los que estamos aquí escuchándote. Y justamente como estamos en Tauro,
podríamos decir que está totalmente activo esas energías de primer rayo a través de Vulcano. Y el primer rayo siempre lo relacionamos como transformación y muerte. ¿Cuál es tu opinión de cómo es lo que nos afectaría a todo el grupo de discipulado ahora que estamos en Tauro y las energías de Vulcano de primer rayo están actuando? ¿Ok? Sí, muchas gracias por tus observaciones, Iván. Bueno, podemos intentar refletir un poco juntos, ¿no? Esta situación que tiene, sí, un aspecto, como disseste, mucho transformador con toda la energía de Vulcano. Yo creo que como también un opuesto va a fortalecer los grupos de discípulos, como incluso já estamos vendo acontecer, por ejemplo, hoy mismo yo tengo la felicidad de participar en este grupo acá de Latinoamérica. Incluso já hice a meditação com o grupo de Itália, da comunidade ética vivente, onde também pertenço, e à noite vamos fazer a nossa meditação com o grupo de Brasil. E tudo isto é possível porque estamos utilizando esta realidade virtual, esta tecnologia. Isto é um produto desta situação. Então, onde está a destruição, a muerte, o dolor, como apontaram, também está a possibilidade de novas ações, de novas comunicações para nos fortalecer como grupo de discípulos, porque me parece, não sei se concordam, que esta é uma grande prueba, pero van a venir outras, e devemos estar preparados, e devemos estar mais confiantes, mais fuertes, e o grupo e os grupos são uma fuente de força, de inspiração para todos nós nestes momentos. Muchas gracias, Fernando e Iván, por los aportes. Por favor, tenemos la participación de María Teresa. Adelante, Tere, por favor. Sí, hola, Fernando. Hace algunos años que un grupo, digamos, iberoamericano, viene trabajando por las leyes y principios de la nueva era, tratando de difundirlas a través de la radio mantra y también haciendo la meditación grupal creativa diaria y semanalmente reunidos en grupo. Pues, ¿por qué? Porque las leyes y principios de la nueva era justamente son la base de la jurisdicción de Cristo, del Cristo que viene. Sin esa base es imposible que Él reaparezca. Y me gustaría que profundices un poquito con este punto, con este tema que trabajó tan bien Roberto Assagioli. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Maria Teresa, por todo e por esta participação. E como digo, é muito importante que existam grupos como este que vos apontastes, que fazem este trabalho tão importante com a meditação criativa. Os princípios de leis da nova era, trazidos por Assagioli, são muito sintéticos, como todo o seu trabalho. O trabalho de Assagioli, e creio que é muito importante porque tudo o que, por exemplo, a minha formação era, ao princípio, junguiana, pero Jung hace viajes
em pensamento, em la teoria, muito interessantes, muito eruditas, pero todo queda um pouco, como dizer, amplo demais. E essa Jolie, como sabia exatamente onde queria chegar, hace a síntese. E as leis e princípios são muito sintéticos, esses que conhecemos, a unanimidade, o esforço grupal, o avicinamento à la espiritualidade, não? São ideias essenciais, importantes, e com a meditação se hace esse trabalho também aparentemente simples, mas importantíssimo, de colocar em espaço e vincular e compartilhar estas ideias das leis e princípios. Graças. Fala alguma coisa, mais alguma pergunta, Lúcia? Se alguém mais quiser acrescentar. Queremos revisar cómo ha sido. Lo tenemos Um monte de gente. São muitos sonidos juntos. Lucia, como podemos organizar isto? Tienes que bajar tus micrófonos. Lúcia está muda. Lucia, o teu microfone está mudo. Alguém está tendo dificuldade na organização dos microfones. Estaba deshabilitando a las personas que ingresaron al micrófono. Fernando, mira, nos dijiste que el toro tiene relación con Venus, o sea, Tauro, y que es el alma de la tierra que va a ir a desafiar para entender el significado de la misión. Y cómo hacer para desarrollar la intuición. No sé si nos puedes comentar, ampliar un poco más, que esto me parece que es muy importante para la época que estamos viviendo. O sea, es siempre ahora, ¿no? Por favor. Sí, concordo. Este es un aspecto que me parece fundamental, el desarrollo de la intuición. El desarrollo de la intuición comprende algunos ejercicios de autoobservación y de trabajo grupal. Con la autoobservación, incluso acá também a psicologia adequadamente trabalhada e a meditação podem ajudar, primeiro, para se assumir que é possível a intuição, que eu não devo me quedar em condicionamentos como isto é demais para mim, eu não sou capaz de receber intuições superiores ou inspirações. Este é o primeiro condicionamento para ser suplantado ou transcendido. Pero, ao mesmo tempo, o trabalho que é muito necessário de fazer a discriminação, porque a intuição muitas vezes vem confundida ou com um color de la personalidade. Assim que há um trabalho de discriminação entre qual é a autêntica intuição e o que é um pouco de imaginação de la personalidade, ou mis medos, ou mis desejos, que vão um pouco confundindo isto. E o grupo pode ser muito importante para compartilhar intuições e receber feedback de pessoas de grupo, se confirma isto, ou se parece que não, isto já não é uma intuição tão autêntica, mas está um
um pouco distorcida. Este ponto eu creio que é essencial. Eu mesmo vivi em alguns grupos espirituais ou esotéricos de que participei este problema de pessoas que tinham, sim, uma intuição muito apurada, muito especial, impressões, pero como não compartilham com o grupo no sentido de fazer esta verificação, este feedback, este ajustamento da intuição, quedava um pouco em viaje em sua personalidade, claro que entre o problema do poder também, e isto causava distorções no trabalho e incluso com reflexos no grupo. Assim que el compartir com um grupo adequado é uno, e confiar, acreditar que é possível a intuição é outro, e o terceiro, seguir as intuições, porque muitas vezes não é fácil, muitas vezes a intuição que vem nos parece um pouco irracional ou um pouco não adequada, mas se seguimos, isto cria um processo que se autoalimenta e que vai desenvolvendo também a nossa intuição. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Ahora damos la palabra a Siham. Adelante, por favor, Siham. Puedes habilitar tu micrófono. Siham. Eres coadministrador. ¿Puedes habilitar, por favor, tu micrófono? Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, sí. Ya, ok. Buenos días, soy Siham. Un gusto conocerte, Fernando. Somos colegas, soy psicóloga también. Es para decirles, conectando un poco con la charla anterior, sobre la pregunta de cómo pasar del dolor al amor. Nosotros como psicólogos estamos en un punto donde unimos la ciencia con la espiritualidad y eso ocurre dentro del proceso terapéutico. A través de la experiencia, las personas con dolor, sufriendo, es el momento propicio para ayudarles a encontrar la luz del alma. El proceso terapéutico en realidad es eso, ayudar a las personas a desarrollar, clarificar ese plano astral donde están sumergidas para que puedan ver quiénes son realmente a través del proceso terapéutico y llegar a contactar con el alma. Así pasamos del dolor a ver realmente, trabajar con los espejismos y salir a la luz su verdadera esencia. Ese es nuestro trabajo como psicólogos. Gracias, eso quería contribuir. Muchas gracias, Siham. Estoy de acuerdo. Es bueno ver que hay psicólogos, colegas y compañeros y compañeras que trabajan en la misma dirección. Tenemos que hacer un poco también la discriminación porque hay muchas tendencias y abordajes en psicología. Algunos intentam estar muito próximos de lo que se chama a visão científica mais tradicional, que é um pouco limitante. Outros creem que devemos adaptar as pessoas a seu meio, à sociedade, o que também não é o objetivo. Claro que
si trabajamos con una persona, la persona es más capaz de estar en su medio y trabajar, ganar su dinero, hacer sus relaciones afectivas, todo esto, pero un individuo hoy no puede estar perfectamente adaptado a su medio porque simplesmente nuestro organismo social, organismo humanitário está seriamente doente, tiene serios problemas. Así que sempre a consciência com o trabalho terapêutico traje também um trabalho de muitas questões cada vez mais profundas. E a resposta a estas questões pode estar em uma orientação onde retornamos ao significado original da psicologia como ciência da alma, não? E para que a psicologia nos ajude e não, como incluso aponta o tibetano, a psicologia incluso já trouxe mais problemas que soluções até o momento. Assim que a psicologia aún tem um grande caminho de desenvolvimento pela frente. Graças. Gracias. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Siham y Fernando. Realmente un mensaje muy importante para todos los psicólogos. Como dice el maestro tibetano en uno de sus libros, ¿cuánta ayuda daría el psicólogo que conociera lo que es el esoterismo? Gracias. Bueno, ahora tenemos una pregunta de Silvia. Adelante, Silvia, por favor. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Bueno, más o menos lo que yo quería saber ya lo estuvieron contestando, porque quería precisar a qué deberá apuntar la psicología de los nuevos tiempos, entonces. Esa es mi pregunta. Sí, sí, creo que eso es esencial. Como apunta já o tibetano, como dicho bien la Lucía, la psicología de los nuevos tiempos, para que pueda ser una herramienta para esta nueva visión que es necesaria, tiene que ter esta visión que llamamos espiritual. Claro, não é só a nossa psicologia, não é só os grupos esotéricos ou o trabalho de Assagioli, que é diretamente ligado, diretamente produto do pensamento do maestro tibetano. Há outras linhas, como Durkheim, como Arnold Mindell, como alguns da transpersonal, como Ken Wilber, que incluso hacen um trabalho neste sentido. Pero todos esses têm em comum a visão de que o ser humano não se limita a este universo de la personalidade, pero que é necessário uma visão mais transcendente do ser humano como participante de um organismo maior, de um organismo onde tem a sua essência no acá, em este universo de la consciência, pero en el inconsciente coletivo, se lo chamamos assim, ou el inconsciente superior, ou en el self. Esta visão, creio que vai possibilitar a psicologia de ajudar a los seres humanos en la evolución necesaria en este momento. Gracias. Muy claro, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, ahora vamos a ver los comentarios, en YouTube. Adelante, por favor, Iván.
Ok, gracias. Entonces, para las personas que están participando también desde la plataforma de YouTube, compartimos lo que dicen. Freddy García del Uruguay dice: hermosas y clarificantes exposiciones, mucha luz en este encuentro y una gran energía. Gracias. Después, de Códigos del Alma, comentan: la escuela Huber tiene un programa de 3 años en español de meditación creativa. Después de escuela Los Números y la Vida, dice o preguntan: ¿se podrá escuchar luego? ¿Puedo entrar más tarde? Bueno, si la respuesta es que sí, exactamente en la misma dirección, en el mismo enlace con el que han entrado para participar en YouTube, este mismo enlace van a poder ver el video. Yo pienso que a partir de en la noche ya va a estar activo y hay que editar los espacios en blanco, entonces a partir de la noche va a estar activo en este mismo enlace. Ahí lo pueden volver a ver, tanto el de hoy día como el de ayer, con el enlace que se dio el día de ayer. Después Jaime Hernández dice, perdón, es Jaime de Uruapan, México. Dice: me gustó mucho el tema de Fernando y me queda claro el camino a seguir. Ok, estos son los que tenemos los comentarios en el chat de YouTube. Muchas gracias, Iván. Y bueno, agradecerte por toda la exposición, los comentarios y las reflexiones, Fernando. Realmente son temas, así como a Lucía Elena, a ti, son temas en los cuales se han dado reflexiones de qué está lo que está sucediendo en el universo con los planetas, las energías, conjunciones de los planetas y qué es lo que tenemos que hacer, qué cosas tenemos que aprovechar. Muchas gracias, Fernando, por tu participación. Gracias. Hay una pregunta más de Josefina Lucía. Oh, perdón, sí, perdón, Josefina. Adelante, Josefina, estás con tu mic, sí. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por tus planteamientos en ese tema tan interesante. Te escuché hablar sobre el proceso de síntesis. Me agradaría que ampliaras un poquito más sobre este tema. Gracias, Josefina. Bueno, este es un tema muy amplio y muy profundo, pero la síntesis es vista como un movimiento incluso para se observar cómo es el proceso entre dos opuestos, ¿no? Que cuando hay dos opuestos como personalidade, alma, matéria, espírito, masculino, feminino, luz e sombra, etc., o movimento próprio cria um terceiro ponto que chamamos síntese, que é uma evolução deste conflito ou desta tensão entre os opostos em um novo elemento. Naturalmente, este elemento depois vai também ter seu oposto, porque assim a humanidade, o ser humano, evoluciona ou trabalha sempre em la dualidade, nos pares de opostos, é uma característica nossa. Assim que a síntese é sempre a búsqueda de qual é o ponto que traz a suplantação, a transcendência de aquele conflito, de aquela tensão, de aquele momento. Por isso, sempre é bueno mirar em um conflito, em los pares de opostos, qual é o caminho que pode trazer uma terceira visão, um terceiro elemento, como um ponto de evolução. Graças.
Muchas gracias por el aporte, Fernando, Josefina. Bueno, nuevamente, Fernando, agradecerte por el tema expuesto y todas las reflexiones lanzadas, que seguramente con todo lo que estamos hablando estos días y las energías del Buda, esperemos se anclen y podamos revelar todas las ideas. Muchas gracias, Fernando. No, yo es que agradezco. Gracias. Gracias.